Sou Juliana, neste momento tenho 33 anos. Talvez ainda vá mudar o nome deste canal ou não sei bem. Para já, se eu ainda não mudei, está Books and Doodles PT, ou seja, basicamente o nome com que eu comecei a minha conta de Instagram, Books and Doodles. Se alguns já conhecerem e estão cá por causa exatamente disso, muito obrigada. Eu queria muito começar um projeto no YouTube, também relacionado com livros, em que eu falasse em português. Gostava muito de... Pronto, sempre foi um projeto meu ter dois canais, um em que falasse inglês, para ser mais abrangente ou chegar a mais pessoas, mesmo internacionalmente, e este projeto mais nacional, digamos assim, nacional ou não, para pessoas que entendam português, naturalmente, mas mais virado para livros que são editados cá em Portugal, com tradução portuguesa, ou até livros de autores nacionais ou de autores de língua portuguesa, portanto direcionado e que provavelmente, se calhar a maioria, não tem tradução para inglês, só tem o original em português, não é? Também gostava muito de falar sobre esses livros e estar mais dentro, de certa forma, e estar mais... usar a minha língua, acho que é por aí. Para vos dizer a verdade, eu já tinha feito 2 vídeos o ano passado, em 2024. Nós estamos em 2025, eu estou a filmar em junho, hoje é dia 7 de junho de 2025. Eu não sei quando é que vou publicar este vídeo, porque a minha ideia é fazer um grupinho de pelo menos 5 vídeos e publicá-los quase em simultâneo para vos possibilitar já uma bibliotecazinha, digamos assim, de vídeos para vocês irem vendo aqui neste canal em português. Mas pronto, isso pode mudar, não sei, mas é a minha ideia para já. Bom, se vocês não sabem, este ano está a ser muito falhado esse tipo de objetivo, que para este ano, para 2025, eu tinha projetado fazer uma espécie de... não comprar mais livros durante o ano. Portanto, a partir de janeiro não aconteceu, porque depois também em fevereiro é o meu aniversário e eu obviamente queria dar-me um miminho e dei livros a mim mesma e depois também recebi livros, mas esses não contam. No entanto, não posso dizer que tenho conseguido manter a resolução de ano novo, não é? Que tantas pessoas fazem e ouve-se tanto falar nisto e de menos consumismo e mais leitura, não é? E neste momento eu estou numa fase em que estou a ler muito pouco ficção. Consegui terminar já tem um tempo até, mas e como vocês veem é fininho, mas eu ainda assim demorei bastante tempo a lê-lo e os capítulos são curtos, enfim. Mas só para dar um contexto do que é que se tem passado, porque eu estava a trabalhar como prestadora de serviços, entretanto consegui um contrato a part-time, depois consegui outro contrato a part-time, portanto estou com 2 contratos a part-time. No entanto, tive de desistir de um para dar prioridade a outro, na possibilidade de aumentar horário nesse sítio. Portanto, estou assim numa transição, não é bem de... Quer dizer, acaba por ser uma transição de carreira e eu tenho falado sobre isso no meu canal em inglês e até tenho pedido dicas assim, desta questão de gestão de tempo, que eu tenho tido muita dificuldade em gerir o tempo. Mas bem, isso não interessa nada. Vamos ao que interessa. Para quem não me conhece, então, eu sou Juliana. Nasci em fevereiro, no dia 26 de 1992. Ora bem, eu sou uma leitora
Desde criança, sim, mas com hiatos. Ou seja, eu tive ali um período em que liam para mim, e quando eu era mais novinha, não é? Contavam histórias. Eu adorava os momentos de histórias na pré-escolar e mesmo eu lembro-me de uma professora que eu tive na terceira classe, na primária. Não quero dizer o nome dela, mas ela é um nome muito bonito. Mas ela lia as histórias infantis da Sofia de Melbrenner, Anderson. Eu nunca sei dizer o último nome da Sofia, da autora. Eu adorava as histórias da Sofia de Melbrenner. Eu lembro-me especificamente quando a professora, ao final do dia, nos contava lia um bocadinho da Fada Oriana. Ela leu vários, mas a Fada Oriana para mim foi assim uma das mais mágicas, e eu ainda tenho esses livros e não pretendo livrar-me deles. Eu adorava aquelas histórias, eram tão, não sei, faziam-me sentir tão noutro mundo, assim, uma coisa. E depois a forma como a professora lia também era tão cativante. Eu acho que tem tanto impacto a forma como os adultos introduzem histórias e cativam as crianças. Claro, obviamente, se estiverem interessadas na história, pronto, tudo bem. Mas eu acho tão importante estes momentos assim de puxar à imaginação, de ter aqueles momentinhos e fazê-los rotina. Acho tão importante. Pelo menos eu adorava quando chegava a hora da leitura da história dos livros da Sofia. Eu ansiava por esses momentos e eu tenho uma vívida memória em que a professora estava a ler uma passagem que eu agora não sei dizer qual é, mas eu até fiz e depois fiquei tão envergonhada porque foi tão alto, estávamos todos em silêncio, não é? A ouvir a leitura da professora, e eu achei uma parte da história tão surpreendente que eu suspirei alto e depois até olhei assim se estavam a olhar para mim, imaginem. Mas é só para ter uma noção de como às vezes as histórias na cabeça das crianças podem ser tão sementinhas assim de que fazem borbulhar a imaginação, não é? Eu pelo menos adorava. Infelizmente não foi uma coisa que eu cultivei durante os anos. Fiz, por exemplo, deram-me de presente num aniversário, quando eu tinha para aí 10, 11 anos, o primeiro livro do Harry Potter, e eu li e adorei, mas pronto, os meus pais não tinham assim também tantas possibilidades quanto isso, e depois havia outras prioridades e etc e tal. Então e depois entretanto também não tive mais ninguém que me desse a continuação da saga, não é? Da série de livros, não sei como lhe chamar. E eu até hoje ainda não li a saga completa. E era uma coisa que eu acho que me teria feito viajar naquela idade. Pronto, mas coisas que nós agora não nos podemos estar, que pena, não é? Não vale a pena. Porque o que passou, passou, e o que aconteceu, aconteceu, e obviamente os tempos eram outros, não é? Pronto, enfim. Mas li outras coisas. Claro que não com a voracidade com que eu ouço algumas pessoas falar aqui no YouTube, que liam e tinham assim também quer incentivo da família, outros não tinham, era vontade deles e um hobby que eles criaram e fomentaram sozinhos, e eu acho isso incrível. Porque eu acho que a influência dos mais velhos ou pessoas que nos rodeiam quando somos crianças é muito importante e muito fulcral para a nossa formação enquanto, neste caso, leitores. E pronto, enfim, depois passei a fase Twilight, não é? Fase Crepúsculo.
Mas sabem uma coisa, eu depois estive a pensar e eu acho que disse que li os 4 livros. Eu tenho os 4 livros. E li os 3, mas eu penso que nunca terminei o quarto. Eu acho que me fartei da história, porque eu depois fui ver o quarto livro, que ainda tenho aí, já está todo manchado, cheio de manchas amarelas, e, enfim. Mas ainda os tenho. E acho que é Amanhecer o quarto. E eu tenho lá um marca-páginas, tipo, mais de meio, mas eu acho que nunca terminei a história. E eu tinha a convicção que tinha lido os 4 de Figa Pavio, mas eu penso que afinal não. Mas bom, não interessa. Passei pela fase Crepúsculo, pelos filmes e também não acabei de ver os filmes todos. Adorei o primeiro e depois os outros vi o segundo, o terceiro e depois supostamente há 2 partes do quarto, não é? A primeira parte e a segunda parte, mas eu também não terminei de ver. Enfim, pronto, comecei com um fascínio e depois foi diminuindo, vá. Bom, enfim, e depois fui para a universidade. Na universidade, esqueçam, posso ter lido para aí, nas férias ou assim, 1 ou 2 máximo, livros emprestados. Uma coisa que eu li foi, por exemplo, Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Eu adorei esse livro porque eu vi uma série na BBC sobre essa história e depois quando eu descobri que era um livro, pedi aos meus pais para me arranjarem o livro e eles conseguiram e foi uma das minhas incursões nos clássicos. Depois também acabei por ler O Monte dos Vendavais. Penso que exatamente por causa da Bella no Crepúsculo. É Bella, não é? Eu penso que sim. Supostamente ter lá não sei se é no segundo livro ou no primeiro livro, em que ela lê O Monte dos Vendavais. E eu, que interessante, vou ler também. Como vocês veem, às vezes um livro puxa outro e a gente começa a interessar-se por outras coisas. E esta coisa de um livro puxar outro eu acho tão interessante. E às vezes podemos mudar a nossa direção de gosto quanto à leitura da noite para o dia ou do dia para a noite, como vocês quiserem. E acho que foi o que aconteceu, porque depois eu comecei a me interessar mais por clássicos, embora isso tenha vindo mais tarde, mas por clássicos, e eu li Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Pronto, vocês estão a ver, clássicos vitorianos, digamos assim. Provavelmente mais direcionados para o público feminino, sim, ok? Mas também estava numa idade, penso eu, que era adequada, embora clássicos é adequado a qualquer idade, não me interpretem mal, mas pronto. Depois eu ali, os meus 20 foram muito escassos. Basicamente foi a partir da pandemia que eu encontrei primeiro, eu estava à procura, para vocês verem, eu ainda adoro cinema, mas vejo muito menos hoje em dia, e mesmo séries e tudo, ultimamente, estes últimos meses têm sido muito escassos nesse sentido. Mas eu adorava, eu estava constantemente à procura de novas coisas para ver, de acompanhar as séries, as temporadas, tudo e mais alguma coisa. Eu era muito de filmes e séries, e eu estava à procura de uma série em específico sobre Catarina? Acho que é Catarina. Catarina a Grande, da Rússia, com a Helen Mirren, que estava a protagonizar a Catarina. E eu depois vi um vídeo sobre a biografia do Robert, escrita pelo Robert K. Messi, ou Robert K. Messi, que era uma senhora que eu nunca tinha visto e ela estava assim a segurar um livro que dizia Catarina a Grande. E eu fiquei intrigada e cliquei. E era uma resenha. E depois eu percebi que essa senhora estava a fazer um projeto de leitura sobre os Romanov.
E a senhora que eu estou a falar é Tatiana Feltrinho, uma youtuber brasileira que dedica-se a falar sobre livros na internet, neste caso no YouTube e Instagram e por aí fora, mas ela está mais no YouTube. Vocês devem conhecer, com certeza, ela é das primórdias, pelo menos a falar português sobre livros na internet. O canal dela acho que já vai fazer 18 anos este ano, ou qualquer coisa assim, é incrível. Eu adoro a Tatiana, ela é a minha número 1 de inspiração para eu ter começado o meu Instagram, para eu ter começado o meu canal no YouTube a falar sobre livros e, consequentemente, este também, não é? Eu comecei a leitura também, por cópia, ok? Imitação mesmo, porque eu acho que ela tinha projetos e tem projetos, embora agora também ela dedica-se mais a projetos pagos, não é? Que, bom, pronto, faz todo sentido, porque o que ela faz dá imenso trabalho. Mas ela tem projetos disponíveis no canal dela que são como essa questão de ler várias biografias sobre Romanov, que eu também quero fazer, embora neste momento está em stand-by, porque, enfim, bom, não interessa. Mas pronto, basicamente foi com ela que eu comecei a conhecer o mundo dos livros no YouTube. Foi a partir dela que eu depois passei para outros, também brasileiros. Comecei a conhecer também booktubers portugueses, booktubers que falam inglês, booktubers que falam noutras línguas, mas neste momento eu tenho subscrevi os canais deles, por exemplo, que falam alemão, que falam francês, porque são línguas que eu pretendo aprender, não é? Obviamente que isto é tudo muitos sonhos, que eu eventualmente gostaria de chegar lá, mas para já está tudo em só sonhos, não é? E objetivos a longo prazo. Mas eu tenho os canais deles guardados para no futuro conseguir ouvir os vídeos na língua quer alemã, quer francesa, quer o que seja que eu queira aprender, não é? Pronto, enfim. Mas penso que chega. Eu já falei imensas vezes sobre isto no meu canal em inglês. Se vocês estão aqui vindos de lá, vocês já conhecem esta história. Portanto, foi a partir da pandemia que eu comecei a ler com mais regularidade, embora também tenha acontecido hiatos ao longo destes anos, até aqui, nestes 5 anos, porque eu sempre fui uma leitora de humores e lia o que me apetecia, o que me dava na gana, ou que naquele momento, porque tinha visto alguém a falar e eu fiquei super curiosa, então ia ler. Pronto, enfim, falando sobre o canal, será também sobre, espero eu, sobre literatura, ou seja, não será assim uma coisa muito diferente do que é o meu canal em inglês. Eu agora estou a tentar dividir mais as águas, ou seja, mesmo que sejam traduções em português, mas o livro seja em português, eu vou tentar trazer para este canal. O que eu tenha em inglês, eu vou levar para o canal em inglês. Se de facto vai ser assim ou não, isso depois vamos ver. Mas acho que chega, este vídeo já ficou imensamente longo. Era só para dizer um olá, falar um bocadinho, para quem não me conhece ou não me conhecia antes, saber mais ou menos o meu percurso enquanto leitora. Como vocês veem, não é o mais típico. Eu posso dizer que se calhar sou uma leitora assim, sou uma leitora de fases, portanto não posso dizer que tenho assim tanta consistência quanto isso a nível de publicação de vídeos no YouTube, porque às vezes não consigo, às vezes não me apetece, às vezes não estou no humor para, outras vezes não tenho nada para trazer porque não estou a ler. Então
é mais um projeto meu, é mais um hobby, é mais assim uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de... é engraçado, mas eu gosto muito de fazer os vídeos, ou comecei a gostar, comecei a ficar mais à vontade e comecei a gostar, até tenho assim um pequeno cenário até agora, comprei algumas coisinhas, outras já tinha, para fazer assim um background, vai, eu não quero usar estrangeirismos, mas assim um ambiente de trabalho. Assim mais bonitinho, pronto. Se tiverem sugestões ou tipos de vídeos que gostavam de ver, coisas que gostavam que eu falasse, eu também vou pensar em outras coisas para trazer aqui para o canal. Eu tenho algumas ideias, mas lá está, é tudo uma questão de saber como concretizá-las e depois ter a perícia ou também o equipamento para o fazer e depende de muitas coisas, pronto. Mas eu, dentro das minhas possibilidades, eu vou tentar trazer coisas também que não sejam só literatura, que também esse era um dos meus objetivos. Bom, depois vocês, se eventualmente eu conseguir, vocês também vão ver o que se vai passar e espero que gostem. Pronto, acho que vou ficar por aqui. Acabei por não falar neste livro porque acho que ainda ficaria mais longo, mas o próximo vídeo que eu vou filmar já a seguir será sobre este livro, está bem? Até lá!